e quantas coisas Deus foi movendo. E isso aqui é um milagre, porque Deus, Ele faz milagre. Ele fez, Ele faz e sempre fará, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Amém? Então louvado seja Deus. Esse mês aqui nós vamos celebrar, né, a fé, vamos aprender mais sobre fé, vamos falar muito de fé, que Deus renove a sua fé, que Deus fortaleça a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Quem quer agradar a Deus aqui? Então você tem que aprender sobre fé, você tem que falar com fé, você tem que viver com fé, você tem que reagir com fé, amém? Porque a fé agrada a Deus, e se você agradar a Deus, a Bíblia diz assim, agrada-te do Senhor, e o que Ele fará? Satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, agrada o coração. Como é que eu agrado a Deus? Com fé. E quando eu ajo com fé, agrado a Deus, Ele vem ao meu encontro, Ele responde, o milagre acontece, amém? Na nossa vida, na minha e na sua. Então, nós vamos abrir a palavra de Deus, queria convidar você a abrir junto comigo. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus. Você pode abrir comigo lá? O livro de Hebreus. Vê se tem alguém sem a Bíblia, reparte a Bíblia aí com o seu irmão. Então, nós vamos... Livro de Hebreus, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7 hoje, do 1 ao 7. Quem achou, diga amém. Então vamos falar de fé. Aqui fala sobre a natureza da fé, o autor de Hebreus está escrevendo. Hebreus 11. Eu falei 1? Então eu esqueci de falar que é 1 mais 1 na sequência. 11. Hebreus 11, 1 até o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o recompensador, o galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Jesus abençoa a sua palavra. Fale com você, fale comigo nessa noite. Muito bem.
falando de fé, né? Uma palavra tão pequena, mas tão poderosa, porque nós vamos aprender hoje aqui nessa noite o que é fé, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas o ponto central da mensagem, e que você tem que guardar no teu coração, é que sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que se aproxima de Deus, nós estamos se aproximando de Deus hoje aqui nessa noite, quem está se aproximando dele aqui, através do seu culto, através da sua adoração, mas sempre com fé, amém? É importante que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, diga, Ele existe, Ele existe, não é uma ficção, não é um factoide, não é algo que a religião inventou, não, Deus, irmãos, antes de tudo Ele é. Por isso que Ele disse para Moisés, e Moisés falou, mas e quando o povo lá perguntar quem que me enviou? Diga, o eu sou te enviou. Diga para eles, o eu sou te enviou. Ele é, irmão. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é Deus. Então nós precisamos entender isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos se aproximar dEle, tendo a certeza e convicção de que Ele é Deus. E sendo Deus, tudo Ele pode fazer, tudo Ele pode mudar, tudo Ele pode transformar, tudo Ele pode te responder, tudo Ele pode te mostrar, tudo Ele pode reverter, tudo Ele pode fazer. Porque Ele não está limitado àquilo que o homem vê ou pensa ou possa querer alcançar ou fazer. Ele é Deus. Então, vamos começar falando sobre algumas palavras aqui no verso 1. Olha só. Ora, a fé é a certeza. Diga comigo, fé é certeza. Irmão, você tem certeza que você está aqui hoje? Será, irmão? Eu acho que não. Não, pastor. Eu estou aqui, pastor. Vem cá, toque em mim aqui, estou aqui. É certeza, eu estou aqui. Irmão, certeza, a palavra já diz, não tem como ser diferente. Não tem como pintar outro quadro. Não tem como mudar. É certeza. Entende? Eu estou bebendo água. É certeza que eu acabei de beber água. E depois, se você tiver dúvida, você pode vir aqui e beber a água. Eu ia brincar com o negócio, mas não vou brincar não. Agora presta atenção no que eu estou te dizendo. A fé é certeza. É certeza das coisas que se esperam. O que você espera? Eu espero que Deus me ame. É certeza que Ele te ama. Não, pastor, eu tenho dúvida porque o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando. Não, irmão, presta atenção. Nesse mundo você tem aflição, você passa luta, o sol se põe sobre justos e injustos, sobre maus, sobre bons. Todo mundo está sujeito a problema. Mas
Eu digo para você, fé é certeza. Creia, não duvide, Ele te ama. É certeza, assim como eu bebi a água e vou beber de novo. É certeza. Ele ama você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, coloque a fé nele, a certeza, porque fé é certeza, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então presta atenção. Fé é certeza. Você precisa ter certeza de 3 coisas. Diga comigo, 3 coisas. Por que 3 são as mais importantes? Porque Deus é triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então presta atenção, primeira coisa que você tem que ter certeza, que Ele te ama. E a Bíblia diz, João escreveu após o amor, que não foi nós que amamos a Deus, mas Deus nos amou primeiro. Antes de você conhecer, antes de você entender, antes de você colocar a sua fé e a certeza, e ter certeza que Ele te ama, antes de você ter essa certeza, Ele já te amava, antes de você entender isso. Então eu preciso ter certeza do amor dEle, eu preciso ter certeza que Ele é Deus, diga que Ele é Deus. Que Ele é Deus, irmão. Nós não estamos aqui cultuando uma força. Nós não estamos aqui cultuando mais um Deus da história, da filosofia, né, dos tempos passados, da Grécia, da não sei da onde. Não, irmão, não é nada disso. Nós estamos adorando o Deus único e verdadeiro, o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aquele que eu não vejo, mas eu tenho certeza que Ele está aqui agora. Eu tenho certeza que Ele te ama. Eu tenho certeza que Ele é Deus poderoso para fazer na sua vida e na minha vida infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. E qual é a terceira coisa, pastor? A terceira coisa é que não há impossível para Ele. Não há impossível. Porque Ele é o Deus do impossível. Não é o Tom Cruise, Missão Impossível. Não é. Você precisa entender que Deus pode todas as coisas. Ele pode, porque Ele é Deus, te perdoar, não importa o que você tenha feito. Porque Ele é Deus, e lá na cruz Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então não existe ninguém que não possa ser perdoado. Ele perdoa qualquer pecado, Ele perdoa todos os pecados. Ele nos lava e nos purifica de todo pecado, através do sangue que Ele derramou na cruz por nós. Então, pastor, mesmo eu tendo vivido até hoje desse jeito, Deus me ama mesmo? Eu tenho certeza. Ele tem poder para me perdoar? Tenho certeza. Por quê? Porque Ele é Deus, irmão. E só existe pecado porque há um Deus santo e justo. Porque se não houvesse um Deus santo e justo, nada era pecado. Nada era errado. Nada era errar o alvo ou não acertar o alvo, não teria. Mas como há um Deus, e é certeza que Ele é Deus,
e que Ele está presente, e que Ele está agindo na história da humanidade, que Ele vem intervindo no tempo dEle, na hora dEle, e vai continuar assim, até o dia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus dizer para Ele, chegou a hora, sobe no cavalo e desce. E Ele é Deus. Então a fé, irmão, é certeza. Por que ela agrada tanto a Deus? Às vezes a pessoa vai olhar para você e falar, mas você não está vendo não? Olha a situação que você está passando essa luta, essa dificuldade aí, e você fica indo para a igreja, com a Bíblia embaixo do braço, fica cantando. Aí, ó, você está vendo onde está seu Deus? O salmista fala disso. Aonde está o seu Deus? Lembra? Nós pregamos esses dias sobre isso. E aí eu vou dizer à minha alma, aquieta, ó minha alma, espera em Deus, porque eu tenho certeza, Ele é Deus, e eu ainda o louvarei, porque o inimigo que agora eu vejo, amanhã eu não verei mais, aquilo que se levantou contra mim é maior do que eu, não é maior do que o meu Deus. Irmão, a certeza, por isso que fé agrada tanto a Deus, porque a fé é a certeza no meio da incerteza. Num mundo de incertezas, Deus quer te ensinar a viver pela fé. O justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? É viver na certeza que Deus te ama, e porque Ele te ama, Ele tem o melhor para você, que Ele é Deus, não há nada que Ele não possa fazer, amém? E entender que a situação que você está passando, por mais difícil que seja, Ele é poderoso para reverter. Isso é fé. Olha, quando a gente vai ler a história dos heróis da fé, você vai ver. No mundo onde eles viviam, perseguição, alô? Então eles continuavam com a certeza do quê? De que Deus os amava, de que Ele é Deus, estava ali naquele momento, cuidando, agindo, operando, e que não haveria impossível. Sim ou não? Você vê isso em todas as histórias, em todos os milagres. Olha Paulo no meio de um barco, não sei quantos dias à noite, escuro o tempo todo, não via nem o sol. Já pensou? Uma situação terrível. Uma tempestade. O barco batendo, ele jogando as coisas, o alimento, as coisas para fora, os mantimentos, e o barco naquela tempestade. Aí Deus vai e fala com ele. Olha só, irmão, você pode ter certeza, no meio da tempestade, Ele é Deus. No meio do deserto, Ele é Deus. E aí o que acontece? Deus chegou para Paulo e falou para ele, viu, fica despreocupado, porque ninguém desse barco vai se perder, só vai se perder o barco, mas ninguém vai se perder. Se ficar no barco, ninguém vai se perder. E Paulo diz isso, diga, isso é certeza. Paulo olhou e falou, se pular para fora vai morrer, mas se ficar no barco vai viver, porque foi Deus que me falou e Ele está aqui. Se sair, morre. Se ficar, vive. Você já imaginou? Ele era um preso. Mas ele falou com tanta autoridade que o povo parou e falou, opa, peraí.
E não era qualquer situação não, irmão. Era prédio pegando fogo. Você já imaginou o prédio pegando fogo, chega um louco lá e fala para você assim: ô, não corre não, fica no prédio. Se correr, morre. Se ficar, vive. Fala, você está doido, pá, o fogo pegando aí, eu vou dar no pé daqui. O povo queria pôr o bote, ó, sumir. Só que ele falou, ó, eu tenho certeza, Deus falou comigo, ficar no barco vive, pular para fora morre. Descer o bote morre, ficar no barco vive. Vocês escolhem agora. Deus falou comigo. E Ele é poderoso para cumprir o que Ele falou. Aleluia! Por isso que fé, irmão, agrada tanto a Deus. Porque fé é certeza. Então Deus nos dá tantas promessas na palavra dEle. E Deus diz, olha, se você crê em mim, será salvo você e toda a sua casa. Eu creio ou não? Eu tenho certeza disso ou não? Eu tenho certeza, porque quem prometeu é fiel e nunca falha. E se Ele disse que se eu creio, será salvo, eu serei e toda a minha família, eu creio. Primeiro, porque Ele me ama. Segundo, porque Ele é Deus. Terceiro, porque Ele não falha em nenhum dos seus propósitos ou palavra. Ele não é homem, nem filho do homem, para que minta ou se arrependa do que disse ou prometeu. Você está entendendo o que é fé agora? Fé é muito mais de dizer assim, ai Deus, por favor me ajuda, não. Fé é você chegar diante de Deus dizendo, Deus, eu sei que o Senhor está olhando para mim. Eu sei que foi o Senhor que me trouxe hoje à noite aqui. Eu sei que o Senhor sabe tudo que eu estou passando. E eu sei que o Senhor é poderoso. Eu tenho certeza que algo vai acontecer hoje na minha vida e na minha situação. Hoje, irmão! Essa semana, irmão, me deu um negócio nas costas, não sei o que foi que eu fui fazer, depois que a gente chega nos 34, dessas coisas. Eu não sei o que eu fui pegar, qual é o movimento que eu fiz, irmão, mas me deu uma dor nas costas, fiquei com dor nas costas. Nem dormir estava conseguindo direito, dor nas costas. Aí eu fui falar com Deus, falei, Deus, que negócio é esse aqui? Eu não aceito esse negócio aqui não. E eu comecei a orar, falei, não aceito isso aqui não, Deus. Porque eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor é Deus na minha vida. E eu sei da promessa que lá na cruz do Calvário, o Senhor liberou saúde para mim. Que o Senhor levou as minhas dores, as minhas enfermidades. Irmão, na hora que eu estava orando, Deus mostrou uma seta quebrada. Na hora Deus me mostrou, irmão. Você crê em visão? Deus me mostrou uma seta quebrada. E naquela hora o Espírito Santo falou, eu quebrei a seta. E na hora eu comecei a glorificar a Deus. E eu passei o dia inteiro dizendo, quando queria doer as costas, eu falava, a seta foi quebrada. Todas as vezes que queria doer, eu falava, a seta foi quebrada. Em nome de Jesus Cristo, a seta foi quebrada. E eu creio, irmão, porque fé é certeza. No meio das incertezas, porque o coração humano, a alma humana, a mente humana é cheia de incerteza. Mas eu não vivo pela minha mente humana, eu não vivo pela circunstância, eu vivo pela fé. E fé é certeza. O que mais que fé? Fé é convicção, diga comigo, convicção. De fatos que não se veem. Você quer ver um exemplo? O que está escrito aqui? O que está escrito, irmão? Você tem certeza? De verdade? Você tem convicção? Tem certeza, irmão? Vou virar para você ver se é mesmo.
fé mesmo, irmão. Porque eu estou olhando, é um fato. Está escrito fé e é fé. De ponta cabeça é fé, de lado é fé. É fé, está aí, está escrito, é fé. Só que quando eu não estou vendo, Deus está dizendo, tenha a mesma convicção, meu filho, como se você estivesse vendo. Tenha a mesma convicção de como se você estivesse vendo. Imagina, eu abro a porta aqui para você e digo assim, a porta está aberta, você fala, está aberta. Eu tenho convicção que está aberta, então corre e entra. Vai você, corre e entra para dentro, porque ela está aberta, você tem convicção. Sim ou não? Agora, se tem um lençol aqui, um negócio cobrindo, e eu falo para você, a porta está aberta. Imagina, eu estou representando Deus aqui, aí eu falo para você, a porta está aberta, meu filho, corre! Ah? Olha a fé do povo, vai. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, será? Quem é que te disse, irmão? É promessa de quem? Deus disse, a porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu abro, ninguém. Se Deus disse que está aberta, pode correr, com convicção, porque se Deus disse que está aberto, você vai entrar. Você entendeu, irmão? Então você precisa entender, fé é certeza e convicção. Eu não estou vendo, mas eu tenho convicção, porque quem prometeu e falou é Deus. Você está entendendo? Então como é que eu tenho que andar? Eu não estou enxergando, mas eu creio mesmo assim. Parece que nada está acontecendo, mas eu creio mesmo assim. Você quer um exemplo desse? Lá no Velho Testamento. O que aconteceu lá com o profeta? Falou para o servo dele, falou, vem cá, ô Geazi, vem cá. Eu acho que era Geazi mesmo, se eu não estou errando o nome dele. Chamou lá, o Geazi, vem cá. Vai lá e vê se tem nuvem lá. Porque o profeta tinha orado para chover. Vai lá e vê. Aí foi lá. Olhou. Voltou. E aí, o que você viu? Não tem nada não. Não, você não olhou direito. Eu falei para você olhar. Mas eu olhei, poxa, você quer que eu olhe como? Olhar com a mão, olhar com o pé, eu olhei com o olho, não tem nada. Volta lá, rapaz, olha direito. Voltou lá. Olhou. Voltou. E aí, o que você viu lá? Não tem nada não. Rapaz, já disse para você, mas você é muito cabeça dura, cabeçudo. Volta lá e olha lá direito. Voltou lá, olhou. Olha onde entra a fé, irmão. Peraí. Eu acho não. Não, eu vou voltar lá e eu vou dizer para ele que tem lá sabe, é uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Sabe o que a Bíblia está falando? Que aquele servo resolveu olhar para o céu e dizer, não, tem lá uma nuvenzinha. É uma nuvenzinha, mas tem. Ele entendeu, ele voltou e falou, tem uma nuvem lá do tamanho da mão de um homem, assim, é uma nuvenzinha, mas tem. Foi, então pode juntar as coisas e correr que vai começar a chover. E não deu outra. Não deu nem tempo de juntar as coisas, a chuva desceu. Então, irmão, o que Deus muitas vezes espera é que quando você olha e parece que não há mudança nenhuma, não há nenhum fato novo, parece que nada está acontecendo no natural, mas eu não olho com os olhos naturais, eu olho com a fé.
Então eu estou olhando lá e o outro está falando, não tem nada. Eu estou dizendo, tem. Não tem nada lá. E eu estou dizendo, tem, porque Deus diz para mim que tem. Deus diz para mim que está comigo. Deus diz para mim que está cuidando de mim. Deus diz para mim que estaria me curando. E tem cura, tem libertação, tem vitória, tem provisão, tem chuva. Aí o outro veio e olha assim e fala, você é louco, rapaz, não tem nada lá. Eu falei, você que pensa, pode esperar, porque a minha bênção já está chegando. Aleluia! Glória a Deus, você está entendendo, irmão, o que é fé? Fé é o jeito que eu olho. Mesmo que o outro olhe com os olhos humanos, e os outros estão olhando dizendo, não tem nada, você é doido. Nós somos doidos mesmo, irmão. Nós somos doido por Jesus. Nós temos a certeza e a convicção que Ele nos ama, que Ele é Deus, e que Ele cumpre a sua palavra, a sua promessa, e que não é impossível para Ele. Tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem lá. Enquanto os outros estão desistindo, aquele que anda por fé continua e prova o milagre logo adiante. Por isso que Jesus deixou escrito, irmão. Eu estou falando de fé, talvez eu não termine hoje aqui o que eu preparei, mas nós vamos falando. É que o Espírito Santo está me movendo a falar disso. Você tem que entender o que é fé, para você viver pela fé, porque isso agrada a Deus. É isso que agrada, é isso que move a mão de Deus a seu favor. O que Deus falou para o Pedro? Hoje eu falei sobre isso, que eu fui ministrar a palavra hoje de manhã, e eu falei sobre isso. Deus pegou Pedro e falou, Pedro, vem cá. Pedro estava lá lavando a rede. É ou não é? No olhar humano, aquele dia era um dia de fracasso. Aquele dia era um dia de derrota. Era um dia ruim para ele. Pescou a noite inteira, não pegou nada. Ainda pegou um monte de sujeira na rede. Estava limpando a rede na praia. Aí vem o mestre. Vem Jesus. Aquele que amava e ama Pedro. O próprio Deus andando na face da terra, pisando nela, na pessoa do seu filho. Chega para o Simão e falou, Simão, afasta um pouquinho o barco aqui, porque eu vou ensinar a multidão. O Pedro falou, esse dia aqui já está tão ruim, agora ainda chegou o homem chamado Jesus e já está difícil limpar a rede. Agora ele quer que eu afaste o barco mas tudo bem. Afastou. Jesus pregou, ensinando. Terminou de ensinar, você imagina o que foi que Jesus falou. Imagina o Pedro ali limpando a rede e a palavra só, tum, tum, tum. Tudo lado, irmão, vinha. Ó. Terminou de falar, ele falou, Simão, faz o seguinte, coloca o barco mais para o fundo ali, lança a rede para pescar. Você já viu o pescador de tainha? Você já viu? Eu já vi. Você sabe o que é tainha? Tainha é um peixe da água salgada. Os pescadores sabem aí. Você já viu o cara pescar tainha com tarrafa? Uma vez eu vi isso lá na Ilha das Peças, eu era adolescente, nunca mais esqueci. É interessante, o pescador ele entra na água até mais ou menos a cintura. Ele entra no mar, ele entra na água com a tarrafa aqui no braço, até aqui. E ele fica imóvel, sem mexer, com a tarrafa assim, ó. A tarrafa está aqui no braço, ele fica só aqui, ó, só a cabeça que mexe. Ele vai indo para lá,
Ele vem vindo para cá com o olho, ele fica assim. Daqui a pouco, irmão, ele faz assim, ó. Ele dá 2 passos e joga. Do jeito que joga, ele já vira de costa e vem puxando. Irmão, isso é maravilhoso. Isso que é fé, irmão. Ele jogou a tarrafa e ele tem certeza que o peixe está lá. E ele vem assim, ó. Na hora que ele chega na praia, no mínimo 2. Eu fiquei lá 40 minutos vendo ele pescar. Todas as vezes que ele trouxe a tarrafa para fora, tinha no mínimo 2. No mínimo 2. Não teve nenhuma vez que ele voltou com a tarrafa para a praia que não tinha nada. Então, pescador sabe que aonde tem peixe. E o Pedro sabia, irmão, porque Jesus falou para ele, viu? Joga ali, ó. Joga ali a rede. Pedro olhou assim, ó. Como é que eu vou dizer para esse profeta, não sei se ele achava que Jesus era profeta, como é que eu vou dizer para esse profeta que ali não tem peixe? Mas o Simão era tão ligeiro que ele arrumou um jeito. Ele falou, olha, Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Agora, se não der certo, é a tua palavra, hein? Porque eu já tive um dia difícil, já pesquei a noite inteira, eu sei onde tem peixe, mesmo assim não peguei nada, e ainda vou passar outra vergonha. O povo vai falar, lá ele jogando a rede, lá o profeta não está pegando nada. Ele falou, então, ó, é sobre a tua palavra, a responsabilidade é tua. Eu imagino Jesus olhando para ele e falou, não, pode jogar aí. Pode jogar aí, Simão, que eu vou ensinar para você fé agora. Joga aí. Ele jogou. Mas na hora que ele jogou, irmão, aquilo que não existia veio à existência. Aquilo que parecia impossível foi gerado no mundo espiritual, que se tornou realidade no mundo real, físico. Por isso está escrito aqui, olha, aqui você vai entender, olha, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. É a palavra dele que gera tudo. É Ele que mantém tudo, que gera tudo, que faz tudo, que mantém tudo. Por isso, por Ele nos movemos. O que mais? Vivemos e existimos. Aí Deus falou, joga aí, Pedro, jogou. Na hora que ele jogou, irmão, na hora que ele fez assim, falou, ou a rede enroscou num barco afundado que está há muito tempo aí, ou os peixes que estão vindo aqui não é qualquer peixe não, hein? Aí imagina a olhadinha que ele deu para Jesus, né? Na hora que ele puxou, irmão, e viu a cara dos peixes, ele assobiou. Ele deu um assobio e falou para o outro, ei, corre aqui, vem contra o barco aqui que não vai caber num só. Tirou os peixes. A Bíblia diz que os 2 barcos quase iam a pique, de tanto peixe dentro. A fé é certeza. A fé é convicção. Eu só preciso de uma palavra dele. Você só precisa de uma palavra de Deus. E crer nela e se apoiar nela. E aquilo que não existe vai vir à existência. E aquilo que parece impossível vai acontecer. Tinha peixe lá? Certamente não. Humanamente falando, não tinha.
Mas nós estamos falando, irmão, lembra que eu falei de 3 coisas? Certeza que Ele nos ama, certeza que Ele é Deus, e certeza que não há impossível para Ele em todas as suas promessas, em tudo que Ele prometeu. E em qualquer outra coisa também. Então, quando Ele diz, pode jogar que tem peixe aí, não tinha, mas na hora que Pedro, sobre a sua palavra eu vou jogar. Jogou, pegou. Sabe qual é o grande problema nosso como cristãos hoje? É que nós muitas vezes vivemos síndrome de Tomé. Nós falamos que vivemos por fé, mas lá no fundo, no nosso coração, eu só acredito vendo. Ou às vezes, Jesus tem que aparecer para mim e para você e dizer, olha, põe a mão aqui. Isso, agora toca aqui do lado aqui. Está vendo? Sou eu. Sou eu. É Ele, irmão, que está na sua vida. É Ele que habita em você pela presença do Espírito Santo. É a palavra dEle que é o fundamento e a base da nossa vida e da nossa existência. Então, o justo viverá pela fé é simplesmente dizer, eu creio. Eu preciso terminar, já preguei bastante. Se você entendeu o que é fé, eu já estou feliz. Mas fé é isso, irmão. Amém? Pastor, mas eu vou sair daqui, eu vou chegar lá em casa e o problema está lá. Não, irmão, tira essa visão, muda a sua visão. Você não pode chegar, olhar para o céu e falar, está vendo, não tem nada lá. Eu falei, não tem nada, o pastor falou lá, mas não tem nada. Irmão, não muda a sua visão. Sai daqui dizendo, eu tenho certeza que Deus está agindo na minha casa agora. Eu tenho certeza que a palavra vai se cumprir na minha casa agora. Eu tenho fé, eu tenho certeza e convicção de que algo está acontecendo. Se você chegar lá, olhar para cima, diga assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É a minha fé? É, e só ela basta. É a sua fé. Você está entendendo isso ou não? Creia, irmão. Um dia Deus ensinou um negócio para mim. Olha como é que o Espírito Santo faz. Sabe o Pai Nosso, né? Está escrito lá assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu, venha o teu, seja feita a tua, assim na terra como ela é feita. O pão nosso de cada dia nos dá, repete comigo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora você imagina, irmão, eu sou vendedor. Na verdade eu sou pastor, mas vendedor é as tendas que eu faço. Mas vendedor, irmão, qual é a certeza que ele vai vender amanhã? Nenhuma. Nenhuma. Só que a minha visão nunca foi essa. Desde que Deus falou para mim, o pão nosso de cada dia eu te dou hoje. Então todo dia de manhã eu acordo e falo, Deus, muito obrigado pelo pão que o Senhor está me dando hoje. E eu posso dizer para você que desde o dia que Deus falou para mim, até hoje, em nenhum dia faltou o pão. Pode ter variado o tamanho do pão, mas o pão estava lá. O pão estava lá. E se naquele dia o pão não foi tão grande como o meu coração esperava, mas certamente foi o suficiente para aquele dia. Porque Deus sabe o que eu preciso. Você está entendendo? Viver por fé, eu preciso de uma palavra.
e aí eu tenho certeza e convicção. Acabou-se. Isso agrada a Deus. E se você agradar a Deus, nós lemos no texto o que está escrito: Enoque foi levado e não foi mais visto. Por quê? Porque ele agradou a Deus. Por que Enoque agradou a Deus? Outra versão diz: Enoque andava com Deus, porque Enoque andava pela fé. A vida dele era a expressão da fé contínua, diária. E Deus falou: você não vai nem morrer, eu vou tirar você daqui. Sabe qual é o limite da fé? Não tem. Porque o centro da fé, o alvo da fé é Deus. E para Deus não é impossível. Então até não morrer pode acontecer com você. Você já imaginou? Né? Tá o Arildão lá na moto, de repente... Só vão achar a moto. Cadê o Arildão? Foi embora. Porque Deus faz assim. Se eu agradar a Deus, não há impossível, não há nada que Deus não possa fazer. Sim ou não? Daniel não agradou a Deus? Pela fé. E o leão não conseguiu morder ele, virou gatinho. Quem já abraçou o leão aí, mexeu na juba dele? Ô, filho, tudo bem? Como é que você está? Nossa, que gatinho bonito. Hã? Mas o Daniel, irmão, caiu na cova dos leões. Não é cova do leão, é dos leões, no plural.